Fala, meu povo, tudo bem? Ó, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio desse projeto que eu estou tão feliz, tão empolgado em fazer, que é o nosso querido podcast do PH. Aí você para e pensa assim, pô, que criatividade o cara teve nesse nome. Pois é, não sou tão criativo assim, mas eu prometo para você que o conteúdo que vai ser feito nesse podcast aqui vai ser extremamente importante, vai ser um conteúdo que você vai aproveitar, vai rir, vai se emocionar e principalmente você vai gostar desses podcasts que a gente vai fazer, desses temas que a gente vai trazer dentro aqui desse bate-papo de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, enfim. A gente vai vendo aí enquanto tiver conteúdo. Antes que você pergunte, eu me chamo Pedro Henrique Lisboa, também conhecido como PH Lisboa aqui na internet. E eu estou há muito tempo aí na internet, já fazendo conteúdos, fazendo vídeos, marketing jurídico, direito médico da saúde. E aqui, dentro do podcast, a ideia realmente é falar muito sobre advocacia. Trazer o que é importante para qualquer advogado, trazer o que é importante para você que é estudante de direito, quer entender um pouco mais sobre advocacia, para você que é servidor público e quer sair do serviço público e ir para a advocacia, ou para você que é jovem advogado, você que está começando na profissão e está querendo também entender um pouco mais, ter uma visão mais empreendedora da advocacia. E lógico, você que já é advogado empreendedor, que quer pegar alguns insights também aqui, esse é o local, é aqui que a gente vai fazer muita coisa boa. Eu sou um cara que sou insatisfeito com esse momento de conteúdo que a gente vive hoje em dia, o conteúdo de 15 segundos, de 10 segundos, de arraste o dedo para cima, e eu gosto muito de consumir conteúdos mais longos, mais densos. Por isso que eu decidi então fazer esse podcast. Você que quer consumir esse conteúdo também, já se inscreve aqui no canal, já dá o seu like aí, já acompanha esse canal aqui, o canal do PH Lisboa, falando em terceira pessoa, mas sempre para dizer para você que é o seguinte, ó, conteúdo aqui de altíssima qualidade. E hoje, apesar de eu ter dito que o conteúdo é de altíssima qualidade, eu não vou querer perturbar meu convidado. Mas é um cara que eu já conheço há vários anos, é um cara que está comigo também, próximo a mim, todos os dias. E é um cara aqui que vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dele e que, brincadeiras à parte, realmente ele vai trazer muita coisa boa aqui para vocês hoje, que é meu querido amigo, ex-estagiário e sócio hoje do Agora meu escritório. ex-estagiário. Ex-estagiário. João Gabriel do Nascimento Lima. O Gabriel Nasli para os íntimos. Eu queria aqui, Gabriel, te parabenizar, né, por toda a sua trajetória dentro aí da advocacia, contar um pouquinho mais sobre isso, sua trajetória como estagiário, mas eu queria antes de tudo agradecer também de você estar participando aqui desse primeiro episódio, vai ser uma honra ter você por aqui, queria que você já se apresentasse aí para a nossa querida audiência, falar um pouquinho sobre você, esse começo de profissão, diz quantos anos você tem, o que é que você atua, o que é que você faz nessa advocacia. Seja bem-vindo, amigo. Valeu, meu amigo, show de bola. Primeiro, muito obrigado pelo convite de participar desse primeiro episódio, o episódio piloto desse podcast. Certeza absoluta que quem nos assistir e quem assistir os próximos episódios vai aprender muita coisa boa, vai conseguir extrair um conteúdo que realmente vai conseguir aplicar no dia a dia, principalmente na advocacia. Algumas pessoas, muito possivelmente, já me conhecem, porque geralmente eu apareço nos seus stories, mais como forma de meme. Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é João Gabriel Lima, sou advogado criminalista, com atuação e foco na área do Tribunal do Júri, que julga os crimes dolosos contra a vida, e também, hoje, sou sócio do escritório de advocacia Lisboa Prado, Pereira e Lima. Depois de um tempo, aí no decorrer do episódio, vão conseguir entender como eu cheguei até aqui. E quando a gente fala um pouquinho sobre a advocacia, eu ainda sou um neófito, até porque eu tenho um pouco mais de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses de advocacia. Estou bem no início, estou realmente engatinhando ainda, mas tudo aquilo que a gente já passou, eu posso contribuir um pouco na vida dos estudantes, dos jovens advogados que estão realmente ingressando, porque a gente tem um background que a gente foi construindo desde a faculdade. E eu vejo assim, Gabriel, você falar, né, do tipo, você hoje com 1 ano e pouco da advocacia, né, crescendo ainda, se colocando sim como jovem, mas é óbvio que do momento que você está hoje, e aí eu comparo muito com a minha trajetória, você está muito mais avançado. E eu acho que vai muito da trajetória que você fez durante a faculdade e o caminho que você foi fazendo mesmo, né? Só fazendo uma comparação, o pessoal vai entender um pouco mais sobre você, mas eu lembro que quando a minha perspectiva dentro de faculdade era ser concurseiro, sabe? Era ser o cara que ia prestar concurso público e meu sonho, por exemplo, era ganhar R$ 5.000 num concurso de técnico, nada contra os técnicos, mas era o sonho que eu tinha. E graças a Deus, né, eu consegui ter outra visão
sobre isso. Eu consegui ver que, tipo, a advocacia para mim era o que fazia realmente os meus olhos brilharem. Mas eu acho que é uma coisa que todo mundo passa, talvez a pessoa que está assistindo aqui agora, talvez você que está acompanhando aqui, que está na faculdade, você esteja passando por isso. Eu queria saber de você, Gabriel. Você teve em algum momento, dentro da sua faculdade, essa dúvida do serviço público ou da advocacia? Então, eu já comecei a faculdade sabendo que eu queria advogar. Mas existe uma pressão social muito grande e a maioria esmagadora dos estudantes passam por isso, que vem justamente uma pressão maior da família, principalmente, a questão, mas meu filho vai ser juiz, meu neto vai ser delegado. E aí, o concurso? E aquele concurso que está para sair, você vai fazer? Então, existe uma pressão, porque a sociedade tem um concurso público de uma forma de estabilidade. Eu já penso de uma forma diferente. Para mim, é uma instabilidade. Não é estabilidade, é uma instabilidade, porque eu sei que eu vou estar vinculado àquilo o tempo todo. Isso me causa um certo incômodo. Mas eu já comecei a faculdade sabendo, eu quero advogar. Mas vamos lá, dentro disso aí, você já começou a faculdade sabendo que quer advogar, beleza. Mas de onde é que isso veio, assim, na sua época de colégio? Até para escolher o direito, assim, o que é que te motivou a escolher o direito? Teve algum tipo de pressão dentro de casa ou não? Não. Eu sou o primeiro advogado da família, sou a primeira pessoa formada em direito da família. É algo que eu realmente fui me apaixonando pela profissão, não teve nenhum tipo de pressão e já entrei na graduação sabendo que eu queria advogar. Eu não sabia especificamente a área. Sou bem sincero nesse ponto, eu não sabia a área, até porque quando a gente começa a estudar, começa a ter contato com o direito, professores, colegas, a gente vê o mundo que é realmente uma gama de nichos que a gente encontra e que pode ter uma atuação diferente. Tem pessoas que atuam especificamente dentro do direito criminal numa área lá específica. Então, assim, é muito grande. Eu não sabia especificamente que eu queria o direito criminal. Isso daí eu fui descobrindo durante a graduação. Mas foi um ponto que me ajudou muito, confesso. Porque a maioria dos estudantes, eles entram na graduação não sabendo o que querem. Eu quero fazer direito. Ok, mas eu não sei se eu quero advogar, se eu quero concurso público. A maioria termina a graduação sem ter uma certeza disso. E também eu já adianto, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O momento da graduação, e eu sempre falei isso na minha rede social, é para você testar. É para você fazer um estágio no órgão público, para você verificar o dia a dia, saber como funciona, você fazer um estágio no escritório de advocacia, porque você vai ver uma mesma área de atuação, mas num viés totalmente diferente. Então, é você experimentar as diferentes áreas, é você saber como é aquilo no dia a dia e você se identificar ou não com aquilo. Mas um grande ponto dentro da graduação também é que quando aqueles estudantes eles não estagiam e eles não testam aquilo que eles têm dúvida, eles permanecem com essa dúvida, inclusive depois de formado. Mas antes de falar disso aí, porque eu passei por isso também, né? Eu experimentei em diversos ramos assim, mas eu queria entender mais uma coisa, Gabriel. Você falou aquilo da ideia da estabilidade e da instabilidade. Eu só consegui perceber isso depois, mais velho, né? Mais maduro, essa ideia do tipo assim, olha, eu não queria fazer a mesma coisa todos os dias. Viver assim me deixava muito instável. Na verdade, não era estável, porque a ideia da estabilidade é a questão financeira do concurso público, né? Todo dia 5, todo dia 20, estou recebendo aquele mesmo salário. Se eu produzir 1 ou se eu produzir 100, é a mesma coisa. Então, você, querendo ou não, tende a diminuir a produtividade, porque você vai receber sempre a mesma coisa. É a ideia da estabilidade, de saber quanto você vai receber todos os meses, mas é uma parada que só pega muito forte no advogado, que é isso, a instabilidade mental mesmo, a instabilidade de segurança, do tipo assim, olha, de todos os dias você saber que vai fazer a mesma coisa. Eu, querendo ou não, eu vivenciei muito isso dentro da minha casa, né? Minha mãe, ela é servidora pública, e há vários anos, né? Na verdade, minha mãe se aposentou agora, né? Deixou de ser servidora pública, agora é aposentada. Mas eu vi durante a vida dela inteira, ela fazendo sempre as mesmas coisas, mas ela lidava muito bem com isso. Era algo que ela gostava. Eu já percebi o contrário. Eu amo essa rotina da advocacia de todo dia fazer uma coisa diferente. E às vezes não ter uma rotina. E às vezes poder acordar mais tarde, sabe? Mas eu ainda queria entender dentro da sua casa, porque os seus pais também são do público, né? Também trabalham em órgãos públicos, também são do serviço público. E eles nunca te pressionaram nesse sentido? Não, eles sempre me questionaram. Eles ainda me questionam. Eles ainda me questionam. Mas assim, é muito de perfil. Sim. A sua mãe, por exemplo, ela tinha o perfil para isso e ela lidava bem com isso. Eu acho sensacional eu planejar o meu dia de uma determinada forma, diante daquilo que eu imagino que eu tenho que fazer,
No meio da tarde surge uma ligação, é um cliente que está sendo preso, tem que ir para a central de flagrantes, fazer aquele flagrante, e aí você já tem que remanejar tudo isso. E para mim, dentro do meu perfil, e eu acho que a pessoa, para gostar disso, tem que ter um perfil, de certa forma, empreendedor dentro da advocacia, que se a gente trabalha numa advocacia autônoma, a gente tem que ter esse perfil, isso daí para mim é fantástico, é excelente. E quando eu penso também no serviço público, tem ótimos servidores, tenho colegas que são servidores, que lidam muito bem com isso e que eles acham o máximo, faça chuva ou faça sol. Eles vão ter aquele mesmo salário no final do mês. Eu já acho isso uma situação que me tira da zona de conforto, porque eu imagino, poxa, a depender do cargo que você está exercendo, você vai ganhar seus 10, 15 mil. Mas se eu fizer mais, eu não tenho a possibilidade de ganhar mais? Não, não tenho. E na advocacia você tem isso. É uma meritocracia gigantesca. Se você faz mais, você consequentemente ganha mais. Se você faz menos, você ganha menos. Então, você passa a ter uma vida com o pé no acelerador. Sim. Você passa a ter uma vida na advocacia que você vai começar a receber aquilo a partir do que você faz. Eu acho isso sensacional. Sim. Porque eu me sinto incomodado quando eu vejo que eu estou ganhando sem me esforçar. Existe um ponto de erro. Tem alguma coisa que está errada aí. Para eu ganhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que trabalhar, eu tenho que realmente suar a camisa para aquilo. E quando você faz algo que você gosta, você faz o casamento perfeito. E é isso que eu estou vivenciando hoje em dia. Mas a advocacia também ela não é um mar de flores. Existe muito trabalho, existe muita dificuldade. O que eu acho que vai mudando, Gabriel, muito com o tempo, é muito a ideia do smart work, né? A ideia de você trabalhar de forma inteligente mesmo. Eu lembro que no meu começo, assim, 1 ano, 2, até 3 anos ali de advocacia, eu não tinha final de semana. Trabalhava de domingo a domingo. E não estou romantizando isso, não. Não estou nem indicando que você que está assistindo isso aqui agora, que você faça a mesma coisa. Mas foi uma opção que eu tive, sabe? Eu tô naquela fase hoje, passados aí 7 anos, um pouco da carreira, que eu tô querendo dar uma diminuída. Eu ainda trabalho muito, comparando aí com, enfim, o horário padrão Sim. do trabalhador brasileiro. Eu trabalho muito, em quantidade de horas mesmo. Mas já estou diminuindo muito. Né? Diminuir a quantidade de petições que eu faço pouquíssimas petições hoje em dia. Hoje eu faço menos audiências, faço menos sustentações orais. Estou trabalhando menos mesmo e ganhando mais. Que eu acho que essa é a ideia. Eu vejo muito isso hoje em dia, que é muito a perspectiva do seguinte: a advocacia de fato é uma profissão de plantação, que você só começa a ver o resultado disso aí de fato no médio e longo prazo. Exato. Comecei ano passado, eu lembro assim, de forma bem clara, aquele processo que me desgastou muito lá em 2017, que entrou no ano passado, fez valer a pena. Tipo assim, eu digo, pô, valeu a pena. É o processo com os honorários de 6 dígitos. Aí você para e diz assim, pô, é aqui que eu plantei, eu consigo ver o esforço. Quando você vai sacar o alvará, você diz assim, poxa, é aquele alvará assim grande, você até pode ter essa percepção, tô recebendo esse valor aqui, mas você não consegue sentir todo o trabalho que aconteceu nos últimos anos. Mas você tem aquela percepção do tipo assim, poxa, valeu a pena. Exato. Sabe, as coisas começam a acontecer, a conta começa a fechar. Mas ainda assim, dentro da sua época de estagiário, é lógico que eu vou puxar a sardinha, né? Você começou a estagiar lá comigo há alguns anos atrás. Eu queria entender um pouco mais. E aí, eu queria que você falasse para o pessoal que está acompanhando como foi que você conseguiu o estágio. O que é que você fez para conseguir o estágio? E qual foi a sua ideia ali? Eu nunca escutei de você isso. Por que é que você foi naquela palestra? Por que foi que você correu atrás? O que é que chamou a sua atenção naquele momento ali, quando você pediu ali uma vaga para trabalhar no escritório da época? Bom, quando eu entrei na graduação, eu já tinha noção de como funcionava, de certa forma, o mercado de trabalho dentro do direito. É muita gente. Assim, a gente não consegue ter noção da quantidade de pessoas. É muita gente mesmo. E quando eu entrava na sala de aula, e eu comecei o estágio no segundo período, já comecei muito antes que a maioria dos estudantes, eu começava a perceber, poxa, aqui tem muita gente. E eu vi a quantidade de turmas dentro da universidade. Eu falei, tem muita turma. Aí eu começava a pensar, é muita gente na minha turma, tem muitas turmas, tem diversas universidades e faculdades. E isso eu só estou olhando dentro de Aracaju. Imagine a nível Brasil. Então tinha muita gente. E eu percebia um certo padrão entre os estudantes. Eu não via um destaque, eu não via uma coisa que diferenciava os estudantes. Eu falava, poxa, por que aquela pessoa que está precisando de um problema vai me escolher ao invés de escolher o meu colega?
numa questão de atuação do advogado. Como é que isso vai acontecer? E começou a criar um sentimento de satisfação em mim, que eu pensava, poxa, eu não posso simplesmente esperar me formar para pegar a carteira da OAB para tentar ter algum tipo de destaque, para tentar fazer com que as pessoas me olhem. Eu já utilizava a rede social. Aí dentro disso ainda, Gabriel, no segundo período você teve essa percepção? Logo no início. Bicho, eu não conseguia, velho, sabe? No meu segundo período ainda tava muito infantilizado mesmo, Sim. sabe? O meu pensamento de fato ali era tipo, ó, vou estudar, vou conseguir meu estágio, que só pensava isso no quinto período, que era quando abria os processos seletivos de concurso para estágio. Eu até trabalhei, eu gostava de trabalhar, né? Eu trocava cupom no shopping, trabalhava naquelas lojas ali, mas eu não tinha essa percepção, bicho, do tipo assim, que o mercado de direito era desse jeito e que eu precisava me diferenciar. Eu não tinha percepção, por exemplo, questão de estágios e seleções de estágio para órgãos públicos. Porque não era o meu foco de pensamento. É como se eu não tivesse um plano B. Eu só tinha o plano A, que era da questão da advocacia. Então, assim, quando bateu esse estalo em mim, eu pensei, poxa, eu preciso estagiar. Eu preciso estar dentro do escritório para saber como é que funciona. E eu preciso estar lá. E, assim, um dos primeiros pensamentos que eu tive, e que eu disseminei muito isso enquanto eu produzia conteúdo direcionado para estagiário, é que o momento de estágio é momento de aprendizado. Você não pode, lógico, exceto em algumas situações, olhar o estágio como uma fonte de renda. Perfeito. Vão ter pessoas que vão procurar o estágio porque realmente precisam daquela renda. Eu entendo. Isso é completamente compreensível, é normal. Muitas pessoas são assim. Mas, no meu ponto de vista, em regra, você tem que olhar para o estágio como uma forma de aprendizado, de teste. Então, eu queria estagiar e eu não me importava de forma alguma com bolsa. Se eu recebesse bolsa estágio, ótimo. Estou ganhando dinheiro para fazer uma coisa que eu quero, que eu gosto, que eu tenho uma intenção. Mas se eu não recebesse, eu pelo menos estava inserido no meio. E aí, foi quando, na Universidade de Tiradentes, que foi a universidade que eu me formei, tinha um projeto mentoria. E aí eles fizeram uma palestra. Eu já utilizava o Instagram e já te acompanhava. Então, poxa... Mas você lembra como foi que você começou a me acompanhar? Foi do Não nada, lembro. assim? Eu confesso que eu não lembro. Mas já te acompanhava. E eu já pensava, eu preciso estagiar com esse cara. Eu quero estagiar com esse cara. Acompanhava, via que você fazia um trabalho diferente, totalmente diferente da grande maioria das pessoas. Não é à toa que você começou a produzir conteúdo, trabalhar no marketing jurídico, inclusive antes do provimento da OAB. Sim, sim. E aí, naquela situação, tinha uma palestra sua. Eu falei, eu vou assistir a palestra desse cara. Assistindo a palestra, eu não lembro exatamente se foi antes ou depois da sua palestra, mas eu estava de um lado das cadeiras e eu já sabia que você fazia o vamos que vamos. Qualquer coisa que você falava no Instagram, vamos que vamos. Aí você sentou nas primeiras cadeiras, que estavam destinadas para os palestrantes. Quando você virou, eu fiz um vamos que vamos. E aí você se identificou com isso. Aí eu peguei, conversei com o meu mentor na época, Osmário, e disse, Osmário, eu preciso conversar com ele, porque eu quero estagiar com ele. Ah, foi através de Osmário, eu lembro. Foi através de Osmário. Coisa, E aí, no final da palestra, esperei todo mundo sair e tudo mais, sempre tem aquela tietagem. Aí eu peguei, Osmário foi lá, me apresentou, conversei com você, disse que eu queria uma oportunidade de estágio, marcamos uma reunião no escritório. Eu nem tinha blazer, não tinha terno, não tinha absolutamente nada. Peguei um blazer do meu pai, coloquei uma calça jeans assim. Foi uma camisa social que eu tinha e aí fui pro escritório. Extremamente nervoso, mão suando. Foi quando a gente conversou. Ô Gabriel, era em qual escritório? Já era no da Elisa Azevedo ali? Já era no da Elisa Azevedo. Certo. A gente pegou, conversou. Você ficou muito entusiasmado com aquela situação, porque você viu uma vontade em mim. Comecei a estagiar. Não, e tem um ponto importante, assim, né? Na época, assim, era eu e Letícia, que meio sócia, e a gente tinha um escritório ali, naquela época, que a gente não tinha condições financeiras, né? De trazer ninguém. E na época eu lembro que, eu não lembro especificamente se foi naquele período, mas eu lembro que eu fiz um processo seletivo, na época, entrou uma pessoa ali para estagiar lá com a gente, e ela saiu logo depois, sabe? Porque foi para um órgão público que pagava a mais. Então eu tava meio assim, sabe quando você fica chateado, que você faz um processo seletivo, no processo seletivo a pessoa diz que o sonho dela é advogar, que o sonho é trabalhar com você, aquela coisa toda. E, na verdade, a pessoa sai por uma proposta financeira maior.
Então eu estava realmente muito desmotivado para ter um estagiário. A gente sempre precisa, advogado sempre precisa. Mas naquele dia ali, uma coisa me chamou a atenção que era isso, você criou a vaga, sabe? Você era segundo período. E você deixou claro isso. Para mim era um ponto importante. Naquele momento eu não tinha condições nenhuma de pagar. E você deixou, olha, eu quero aprender. Então, bicho, para quem quer aprender, a pessoa cria a vaga. Mesmo que você não tenha ali um espaço naquele momento, que você não tenha condições de dar uma bolsa, você cria aquela vaga para o estagiário entrar. Com criatividade você faz isso. E foi isso que você fez naquele dia. Sabe? Você criou a sua vaga. Entendeu? Então, por isso que me chamou a atenção. Eu realmente não lembro, sendo bem sincero, eu não lembro dessa reunião que a gente teve. Da reunião, eu lembro da gente conversando, você com aquela camisa rosa, de camisa polo ali, fez o vamos que vamos, isso eu me lembro bem. Da reunião em si, eu não lembro. Porque eu também já tinha passado ali, quebrado a cara, com outras 3, 4 estagiários que eu tinha tido no escritório que saíram logo depois, entendeu? E cada um com o seu motivo, como você falou. Tem estagiário que vai pensando na questão financeira. E eu era esse tipo de estagiário. Eu mudei de estágios por questões financeiras. Não porque eu precisava, mas que eu queria ganhar mais, sabe? Sim. Eu era um estagiário na época, lógico, de órgão público, mas que eu vi no primeiro momento, eu vi a bolsa. Sabe, eu queria ganhar mais. Eu comprava perfume, eu não precisava dentro de casa. Meus pais, como eu disse, são concursados, então eu tinha uma estabilidade tranquila. A gente nunca teve a viagem internacional de família, mas a gente sempre tinha tudo que a gente queria ali numa classe média normal, como outro qualquer. Mas ali eu comecei a perceber, Gabriel, assim, dentro dos meus estágios, que, lógico, o papo não é sobre mim hoje, mas a percepção que eu tive dentro do estágio que é o seguinte, era muita gente fazendo a mesma coisa. Era muita gente que queria ter um trabalho comum para fazer o tipo de trabalho que é o Ctrl+C, Ctrl+V, é o bater ponto, é trabalhar e ser o trabalho menos produtivo possível e ganhar bem. Era isso que as pessoas queriam. E aí eu não estou falando só dos estagiários, mas sim, tinham pessoas ali que eu trabalhei que, enfim, não produziam muito bem, sabe? E eu fui conhecendo dentro do serviço público pontos ali, como eu disse, do Ctrl+C, Ctrl+V, do bater ponto, a desvalorização do servidor público de meio, muitas vezes que era quem fazia, quem carregava nas costas, sabe? E era aquilo que estava me desmotivando. E aí quando eu vejo uma pessoa como você, que queria estagiar para mim, naquela época, assim, que tinha essa vinculação, que queria fazer parte do escritório, a gente já fazia um negócio diferente, todo mundo era da internet, da rede social, a gente já fazia vídeo, já aparecia, fazia conteúdo, e você cria essa vaga de, pô, é o match perfeito, é o tipo de pessoa que eu quero ter ali. E eu não lembro, assim, eu acho, você pode me corrigir, mas eu acho que no começo a gente não pagou nada pra você. Não, eu estagiei 6 meses voluntário. Ó, 6 meses trabalhando de graça, sem receber R$1. Você que tá aí, você Pagava faria pra isso? ir, né? Você pagava pra ir, pois é. Gabriel tinha um carro, né? Ele ia de carro, né, pro estágio, mora longe, distante, né? Que ainda mora lá. Então gastava uma gasolina danada pra ir e pagava pra ir estudar, pra ir trabalhar. Né, junto com a gente. Então, acho que isso era o detalhe. Mas também, Gabriel, uma coisa que me motivava muito é que eu sabia o seguinte, digo, olha, eu não estou pagando, mas eu vou fazer esse cara aqui aprender o máximo possível. Junto comigo, porque eu também estava aprendendo muita coisa sobre a advocacia. Mas me conta aí mais um pouquinho desse começo de estágio, assim. Quando você começou nos primeiros meses, esses primeiros 6 meses sem receber, você chegou a fraquejar em algum momento? Você chegou a sentir que não era para você aquilo ali? Tem um ponto importante, antes de falar desse início, que é justamente sobre esse sentimento, pô, quero aprender. E para muita gente que está nos períodos iniciais da graduação e que tem o desejo de aprender, essa situação de você estagiar voluntariamente acaba apertando muito. Porque você precisa ter, ao mesmo tempo, uma mentalidade de desejo, de querer estar aprendendo com aquela pessoa. E você tem que estar colocando sempre do outro lado poxa, estou trabalhando, mas não estou recebendo. Isso daí conflita muito. Confesso, conflita muito. Só que um dos pontos, sou muito sincero nesse sentido, que me fez não fraquejar é que eu nunca fui visto como uma peça, como um número dentro do escritório. Então, por exemplo, eu estava no início e eu falei, olha, eu não quero receber nada. Eu estou aqui para aprender. E eu disse, eu não sei fazer nada. Eu entrei lá
uma folha em branco. Eu não sabia fazer absolutamente nada. A primeira peça que me foi passada, se eu não me engano, foi uma petição inicial. Eu não fazia ideia do que era uma petição inicial. Não tinha nem matéria de processo. Não ainda, tinha. Né? Eu acho que o primeiro processo foi no 4º, 5º período. Então, assim, teve muita coisa que eu aprendi lá no escritório, dentro do escritório, para depois de um ano e meio, eu começar a ver isso na faculdade. Então, isso fez total diferença para mim. Total diferença. E não ser um número, realmente ser uma pessoa ali dentro, foi o que mais fez diferença. Porque, por exemplo, eu poderia não ter o conhecimento técnico da situação, mas nunca foi deixado de ser perguntada a minha opinião. Sim. Qual é a sua opinião sobre esse caso? O que é que você entende sobre isso? Vamos debater, vamos discutir. Então, não é porque eu tinha um conhecimento menor, não era porque eu era estudante, não era porque eu era estagiário, que eu era menos importante. Então, eu sempre me senti tratado com o mesmo grau de importância. E muitas vezes a gente não consegue ver isso em outros locais. Tem muitos colegas, inclusive já conversando comigo, relataram situações como essa. Que ele estava ali apenas para fazer prazo. Ele sentava na cadeirinha, abria o computador, peticionava, bateu o horário, ele ia embora. E com a gente sempre foi uma situação diferente. Poxa, vamos gravar vídeo dia de sábado, vamos para o escritório dia de sábado. Até chegar um momento que, inclusive, ia tanto para o escritório que você falou assim, toma a chave do escritório. Acho que aquela simbologia foi gigantesca. Até para minha família, eles reconhecem muito isso. Porque você ser estagiário e ter a chave do escritório, você sente parte daquilo. Perfeito. É diferente o sentimento. Poxa, eu tenho a chave do escritório. E sempre me foi dito, no momento que você quiser ir para o escritório, pode ir. Nunca deixei de ir porque, não, você não pode ir, não vá no final de semana para não gastar mais, para não fazer isso, não utilize isso. O que tinha no escritório, eu era tratado da mesma forma. Isso daí pra mim era sensacional. Logo no início isso já começou a acontecer, sabe? Você vê assim, Gabriel, isso, pelo menos pra mim, isso é muito básico. Isso assim era o óbvio de acontecer. Por quê? Você tratar uma pessoa como uma pessoa, pra mim é o óbvio. Eu acho que isso vem muito do colégio, sabe? Na minha época de colégio. Na minha época de colégio, eu estava no CCPA, que é o colégio que eu amo até hoje. E lá eu era uma pessoa, eu não era um número do vestibular, sabe? Eu não era marcador de X, não. Eu era uma pessoa. Então eu tinha ali as minhas virtudes, as minhas fraquezas e eu era reconhecido assim, ponto. Nossa. Nos meus estágios, e eu vou dizer 2 estágios principalmente que eu tive, apesar de ser do órgão público que tinham coisas que eu não me conectava, mas eu adorei, por exemplo, meus estágios na delegacia, na primeira delegacia metropolitana, ali na Rua do Coese, e no TRT. Nesses 2 estágios, principalmente, e no Ministério Público também. Foram 3 estágios ali que eu fui tratado realmente como uma pessoa. Então, eu tinha opinião, sabe? Eu era perguntado. E ainda que eu não soubesse, não era nada imposto a mim, sabe? Ninguém dizia assim, não, você faz isso porque você tem que fazer. E eu só comecei a perceber o valor disso quando eu vi colegas meus trabalhando para outros escritórios, aí já como advogados. Que uma vez eu lembro, uma pessoa me disse assim, eu fui fazer uma petição, o chefe pediu para eu fazer uma petição aqui de uma coisa que eu não concordo. Eu fui falar para ele, ele disse, você faz porque eu estou mandando. Eu nunca vou falar isso para ninguém, sabe? Não combina isso comigo. E tem gente que pode estar assistindo agora e discordando, tá tudo bem. Mas o meu perfil é diferente. Lá todo mundo que trabalha no escritório tem um nome, tem uma família, sabe? A pessoa tem algo que motiva ela a correr atrás, sabe? Ela tem sentimentos, tem algumas coisas que doem, ela tem sonhos. Então, por isso que eu acho que é importante, o mínimo que deve ser acontecer isso é a pessoa ter um nome. E assim, lógico, Gabriel, como eu disse, isso aí é uma coisa muito óbvia para mim. Mas teve um episódio que eu lembro uma vez, que Laura passou uma petição para você fazer. Laura, pessoal, quem não conhece, Laura é minha noiva, mas também é sócia lá do escritório. E Laura, ela veio de uma cultura de escritório diferente. Ela era mais uma peça na engrenagem do escritório gigantesco, que ela fazia 20 petições no dia de retificação de endereço, de renovação de citação, de pedido de bloqueio, coisas assim, de massa mesmo. Então ela vem do escritório de massa, onde ela não tinha opinião. E tá tudo bem, né, pra estratégia ali. E aí eu lembro que ela já era advogada,
você já era estagiário sênior, como a gente dizia, ou seja, você já tinha aí mais de 3 anos de estágio, assim, desculpa, Ministério do Trabalho e Emprego, mas Gabriel já tinha mais de 3 anos de estágio, já era o vínculo reconhecido. Mas eu lembro que Laura passou uma petição para você e você disse assim, não, mas eu discordo. Eu não concordo com isso aqui. E eu lembro dela me dizendo assim, "Pedro, eu nunca vi isso. O estagiário discordar. Pois é, aqui é assim. Aqui as pessoas têm que entender realmente. A pessoa pode discordar, a pessoa pode concordar, ela pode dar a opinião dela. Pode ser que no final das contas, e nunca precisou chegar nisso, né, da pessoa assim, nesse caso específico, você soltou o famoso me convença. É porque eu não concordava com aquela situação. Eu olhei aquilo, me foi passada uma petição, e como eu ia escrever naquele documento se eu não concordava com aquele direito? Mas você foi convencido? Fui convencido. Tá. Depois me foi apresentado os fundamentos. Aí eu falei, não, tudo bem. Beleza, agora sim. Mas até aquele momento eu não estava convencido. Então me convença. Eu acho que assim, não chegou o momento de eu dizer assim, não, faça porque eu estou mandando. Isso eu acho que nunca rolou. Aconteceu. Eu acho que também não combina com o perfil, né? Mas assim, eu acho que esse é o detalhe, né? Você realmente era o nome e você tinha posição, você tinha pensamento. Eu acho que a gente reflete isso até hoje. Né? Luan, que é o nosso estagiário, assim, hoje, que é o que tem a conexão maior com a gente naturalmente, é a mesma coisa, né? A gente brinca com o Flamengo, né? O Flamengo, inclusive, tá péssimo, e que continue assim, péssimo. Né? Mas o Flamengo, a gente brinca ali com a vida dele incumbe, né? E eu acho que esse é o prazer também de você estar ali com uma pessoa, né? Você, querendo ou não, como estagiário, você está treinando uma pessoa. Isso que você falou é um ponto importante, você veio com uma folha em branco. Né? E o que é que você vê hoje, assim, Gabriel? Da pessoa que está assistindo aqui, que quer, por exemplo, estagiar. Você sente que essa pessoa ela cria a própria vaga? Você acha que o que é que essa pessoa pode fazer hoje, em pleno 2023, aí, que possa chamar a atenção de algum escritório de advocacia, que ela possa ser tratada também dessa mesma forma como a gente trata os estagiários? Eu acho que para uma pessoa conseguir um estágio hoje, é muito mais fácil se não tiver um processo seletivo aberto. Perfeito. Explico. Se tiver um processo seletivo, a depender da magnitude do escritório, aquele advogado vai receber centenas, a depender milhares de currículos. Então, assim, muitas vezes, até chegar nele, já teve muita gente ali excluída. A depender da capa do seu documento, se você entregar através de um documento, você já vai ser excluído nos primeiros cortes. Então, se não tiver um processo seletivo aberto, no meu ponto de vista, já se torna muito mais fácil para você conseguir. E nesse momento é onde você tem que colocar a sua cara para se apresentar. A pessoa tem que entender, aquele advogado, qual é o seu papel. Porque o estagiário, ele é, de certa forma, um solucionador de problemas do advogado. Porque o advogado é um solucionador de problemas. Ou vai minimizar aqueles danos. Mas ele vai solucionar os problemas do advogado. Então, ele tem que mostrar para o advogado que o advogado mais precisa dele do que aquele estudante do advogado. Então, hoje, para mim, um ponto é criatividade. Se a pessoa tiver criatividade para se apresentar, ela vai conseguir um destaque muito grande. Eu jamais, se fosse procurar um estágio, jamais entregaria um currículo em papel. Jamais entregaria. Já falei isso para alguns mentorados meus. Já falei para colegas que estão na graduação e que me pediram dicas do que fazer. Mas se eu fosse entregar hoje um currículo, se eu quisesse me apresentar, eu iria entregar apenas uma folha, colocaria numa certa moldura, colocaria algo do tipo, abra e se surpreenda, ponto. A pessoa não iria entender absolutamente nada, ia ter um papel dentro daquele envelope, daquela moldura, ou algo do tipo. Nesse papel só ia ter um QR Code no meio. Quando aquela pessoa, aquele advogado, escaneasse o QR Code, iria abrir um link no YouTube, que eu já teria gravado um vídeo, iria subir para o YouTube, para aquela forma privada, onde apenas aquela pessoa que tem acesso ao link conseguiria assistir. Não listado, né? E nesse vídeo, eu iria fazer a minha apresentação. Porque folha por folha, são palavras Mais frias. Total. E é mais um ali. E quando você está falando, você consegue transmitir a sua emoção. Então, eu iria me apresentar através de vídeo. E eu iria mostrar nesse vídeo as dores do advogado que eu iria conseguir solucionar. Porque o advogado, quando ele está atendendo um cliente, ele faz isso.
É a forma de negociação, é a forma de persuasão que a gente tem. Então eu iria mostrar as dores que o advogado tem e que eu iria conseguir solucionar, Perfeito. iria me apresentar e nesse mesmo vídeo eu ainda iria fazer questão de mostrar um exemplo de uma peça minha, de como eu escrevo, da forma como eu penso, de qual é o meu ideal dentro de uma petição. Esse vídeo não seria demorado, mas eu iria buscar criar ali dentro um storytelling que eu segurasse a atenção daquela pessoa. Perfeito. Eu recebo currículo toda semana, né? E todos são muito parecidos, Gabriel. Hoje em dia, na época do Canva, né? Todo mundo tem um currículo que é extremamente parecido. É bonito e tal, né? Mas é extremamente parecido. E eu vejo isso. Faz uma diferença quando a pessoa faz um vídeo para você. Os dois últimos estagiários, o Luan e a Milena, os dois fizeram vídeos, sabe? De uma forma que assim, me chamou a atenção. O vídeo foi feito para aquilo. Ó, tudo bem, eu quero trabalhar aí com vocês, Lisboa Prado, Pereira Lima, eu quero ter, a pessoa cria uma conexão, e esse é um ponto importante que você falou, você pega ali um problema, que às vezes não é um problema tão claro para a pessoa que está do outro lado, mas você vai solucionar aquele problema. Você cria um problema para você mesmo resolver, ou ainda, você expõe um problema que dói naquele advogado e você diz, não, eu vou resolver, eu vou te ajudar nisso aqui. Perfeito. Então você cria uma vaga, mesmo que ela não exista. E é o que você disse. Quando está em um processo seletivo, a atenção está toda no processo. E qualquer detalhezinho faz a diferença. Sabe? Então, às vezes é uma média geral ponderada, às vezes é uma palavra que você colocou no formulário que não chamou tanta atenção, e você virou mais virou estatística. Quando você faz em um momento diferente, chama muito mais atenção. É uma folha na mesa. É uma folha na mesa, entendeu? E às vezes não é nem uma folha, é um vídeo na tela da pessoa, que é o que vai dar aquele start, vai colocar ali na cara da pessoa. Mas, Gabriel, eu tenho um ponto, assim, um momento que para mim foi crucial, que foi a pandemia. Na pandemia, muita coisa acabou mudando. E aí também eu mudei muito, eu queria também, a gente nunca conversou sobre isso. Mas, por exemplo, na pandemia, em 2020, a gente vinha de um rompimento da sociedade. Em 2019 eu tive uma sociedade que acabou rompendo, e um dos produtos que veio no inventário foi Gabriel, né? Era dentro do rompimento, um estagiário foi com minha ex-sócia e Gabriel aqui ficou comigo e algumas outras coisas. E foi um momento para mim muito difícil. Por quê? Eu vivi um embate ali que eu vinha ganhando muito dinheiro como professor de marketing jurídico. Estava tudo fechado. O escritório, a gente não tinha uma boa gestão, uma cultura muito forte dentro do online. Apesar da gente ser digital, a gente funcionava muito bem no presencial. Sim. Sabe? Então, não tinha uma cultura tão forte. E em algum momento, eu pensei que você ia sair do escritório. E existiu esse momento, foi delírio meu, porque eu sentia que estava uma coisa muito distante dentro do escritório naquele momento. Apesar da gente estar muito próximo diante do rompimento de sociedade, eu achei que era uma coisa que poderia ter acontecido. Você sentiu algo parecido ou não? Sua perspectiva continua a mesma? Não, vou continuar aqui e vamos para frente. Não, continua a mesma coisa. Foi? Inclusive, a gente teve a mesma visão. A gente percebeu que o escritório como um todo estava se distanciando. Mas nós não fomos pessoas que, por exemplo, a gente se distanciou de forma natural. Não, a gente estava naquela mesma posição, mas a gente estava vendo o quanto a equipe estava se distanciando. Não era a gente quem estava se distanciando. Entendeu? A gente conseguiu ver pessoas se distanciando, mas não éramos nós. E em momento nenhum isso passou pela minha cabeça. Até porque aquilo que eu fui trilhando, e querendo ou não, quando você chega muito cru em um determinado local, você acaba se moldando. Eu desenvolvi muito o meu lado empreendedor por conta desse contato diário. Tem muitas vezes que a gente chega no escritório, às vezes não tem um prazo, não tem um cliente para atender, a gente começa a conversar sobre o assunto mais aleatório possível. Então a gente vai trocando experiências. E eu fui desenvolvendo muito esse lado empreendedor por conta disso. Veio a pandemia, foi um baque muito grande, e um baque ainda maior por conta da dissolução da sociedade. Eu acompanhei todo esse processo, eu acompanhei toda a dor do escritório e essa mudança, mas eu nunca tive nenhuma perspectiva de sair, muito pelo contrário. Eu enxergava um futuro muito promissor naquilo. Eu acreditava muito no projeto. Muito no projeto. E assim, foi todo um caminhar dentro disso. Porque quando eu entrei no escritório e eu via que você trabalhava com marketing jurídico e eu me interessava por aquilo, falei, poxa, isso daqui é um momento de eu me diferenciar. E até um ponto interessante da gente falar, porque tem muitos estagiários que eles pensam, poxa, eu não tenho nada para ensinar.
que é que eu vou falar para essas pessoas? Porque eu não tenho conhecimento de direito. Eu não sou advogado. Vou começar a falar de direito, as pessoas não vão nem me escutar. Vão querer dar muito mais propriedade para um advogado do que para um estudante. Mas é aí que as pessoas se enganam. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Perfeito. Todo mundo tem. Todo mundo. Você pode ter um conhecimento muito vasto, mas vai ter alguma coisa que você vai conseguir aprender com o outro. Às vezes um insightzinho vai mudar completamente seu ponto de vista sobre algo muito maior. E naquele momento eu fiquei, poxa, o que é que eu tenho para ensinar aqui? O que é que eu já fiz de diferente na minha vida? E aí eu percebi, poxa, eu consegui um estágio muito antes que a maioria das pessoas. A Gama consegue a partir do 5º, 7º período. Ou nem consegue. Ou né? nem consegue. Isso. Tem gente que finaliza a graduação e nunca estagiou, não tem Isso. noção do que é um estágio. Falei, poxa, eu consegui um estágio mais cedo do que os outros. Eu vou ensinar as pessoas a conseguir um estágio. Inclusive eu fiz uma websérie naquela Eu época. lembro. Como conseguir o primeiro estágio. Vídeos horríveis, Não, horríveis. não era horrível, não era massa. Olho hoje em dia aqueles vídeos, eu fico, meu Deus do céu. Eu colocava lá na sala e colocava uma iluminação assim, eu não tinha noção nenhuma de iluminação, zero questão de microfone. Mas eu comecei. Isso. Comecei. E a partir daquele momento, quando eu falo sobre esse desenvolvimento, entra justamente nisso. Cara, eu comecei a ensinar estudantes de direito a conseguirem estágios. E aí eu já comecei a ficar conhecido no meio dos estudantes de direito. Aí já começa, blogueirinho, não sei o quê, tá querendo se aparecer, Sim. tá querendo se achar. E aí você começa a ter um certo hate naquele início. Mas, bicho, é totalmente natural, velho. Totalmente natural. Prego que se destaca, toma martelada. Não tem outra. Então, assim, quando eu comecei a fazer, eu comecei. Aí as pessoas começaram a me conhecer, o pessoal da própria advocacia começou a me conhecer por conta desse contato. Evento, nunca tinha, não, o advogado vai para o evento sozinho. Não, o advogado levava o estagiário para o evento. Então, muitas vezes eu ia para um evento, não tinha nenhum estagiário lá, eu era o único estagiário, mas eu estava no evento. Eu estava no meio, eu estava inserido. Comecei a produzir esse conteúdo e começou esse desenvolvimento. Até que chegou o momento ali da minha OAB, que já entra um pouco também na pandemia, né? Sim. Foi quando eu comecei a me preparar para a OAB, já não produzia tanto sobre estágio, já tinha, de certa forma, me distanciado um pouco, porque querendo ou não, o excesso de estudo faz com que você não dê tanto foco para o estágio, mas nunca deixei de lado. Comecei a produzir conteúdo para a OAB. E uma coisa que foi uma virada de chave muito grande, porque muita gente começou a olhar para mim como uma pessoa muito corajosa. Por quê? Eu comecei a relatar o meu dia a dia na rede social. E eu começava a pensar, poxa, eu estou relatando o meu dia a dia, eu vou fazer a primeira fase da prova da OAB. E se der ruim? E se der ruim? O que é que eu vou fazer? Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça, bicho. Se der ruim, é por algo que fugiu totalmente do meu controle. E isso foi um pé no acelerador muito grande para mim. Porque eu pensava, bicho, não pode dar ruim. Sim. Não tem espaço para dar ruim aqui. E aí foi, coincidentemente, na prova, uma das provas mais difíceis da história da OAB. Eu lembro. O 32º exame. Foi loucura aquilo. Você vê, Gabriel, isso assim, eu acho que esse é um ponto que diferencia muita gente, né? A OAB, você só percebe que é, de fato, uma prova difícil quando você vai pro jogo do emocional. Assim, a prova é 100% emocional. Agora, você só percebe quando você está fazendo, né? Quando você está imerso nisso tudo. E eu lembro, acho que uma semana antes da OAB, da minha OAB, eu era que nem você, não documentava o meu dia, mas eu estudava muito. A minha vida era a prova da OAB. Então, a faculdade, eu deixei a faculdade de lado totalmente, botei matérias assim mais simples, combinava com os professores, dizia, professor, eu vou estudar para a OAB, não me dê falta não. Não, tranquilo, nono período, né? Não, tranquilo, fica tranquilo e tal. Então, eu ia todos os dias, eu era estudante profissional. Sim. Né? De manhã, jarra de café, né? De manhã na biblioteca da UNIT, de tarde a mesma coisa. E eu estava me sentindo bem, eu digo, eu estou preparado. O sentimento que eu tinha era exatamente esse. Se eu perder, é por um fator externo. Deu merda no ar-condicionado da sala lá na hora da prova, caiu um dilúvio, eu perdi meu vadimécum, enfim, alguma coisa assim pesada, sabe? Agora, eu lembro de uma amiga minha na época, ela falou exatamente isso. Pedro, você não está preparado para perder. E eu acho que, na hora para ela eu falei, disse, eu realmente não estou, mas eu não vou perder.
Mas ao mesmo tempo, quando eu falei isso, de verdade, assim, tinha aqueles sentimentos dentro de mim. E se eu perder? Mas, bicho, isso é uma coisa que não me trava. Eu vou até o final, independente do que aconteça. Eu posso dar errado, pode dar ruim, pode ser que eu perca tempo, mas eu tô jogando, eu tô fazendo acontecer. Você É fecha isso. todos os espaços que você enxerga que podem levar a algo negativo. E foi exatamente isso que eu fiz. Não tinha plano B naquela Exato. situação. Não E era pode ter pé plano no B. acelerador o tempo todo. E eu fui produzindo, até que eu fui gigante para a prova. Sim, eu estava muito preparado. E quando chegou na prova, foi aquele baque. Foi aquele baque gigantesco. Porque assim, é como se eu tivesse estudado para uma coisa e estava fazendo outra. Tava irreconhecível aquela prova. Mas o único pensamento era que ia dar certo. Até que sai o resultado, aprovação na primeira fase. Aí assim, isso daí já gera conteúdo. Já gera Sim, conteúdo e sim. tudo mais. E as pessoas começam a te enxergar de uma forma diferente. Ver você como uma pessoa muito mais corajosa. Porque muita gente me perguntou, velho, mas e se você não passar? A minha resposta era a mesma. Se eu não passar, eu vou documentar aquilo da mesma forma como eu estou documentando a minha preparação. Perfeito, E vou explicar o porquê eu não consegui. Qual era a minha visão daquilo. perfeito. Mas não vai ter espaço para isso. Se acontecer, ok. Mas eu não dou espaço para isso. Foi a primeira fase, foi a segunda. E aí que começou aquela mudança, né? Porque você chega num estágiozinho do momento de transição. É quando você está aprovado na OAB, você ainda é estudante e você daqui a pouco vai se tornar advogado. E nesse transição momento... é um nome bonito, né? Porque isso aí é o limbo, né? Você tá no limbo, você não quer mais saber de faculdade, você só quer esperar a sua OAB, né? E aí é o momento que você começa a estudar e verificar o seguinte, bicho, e aí, o que é que eu faço agora? É desesperador esse momento. É muito desesperador. Só que ao mesmo tempo, me dava uma tranquilidade maior. Por quê? Porque eu vinha ali me colocando na rede social desde o início, que logo depois que eu comecei o estágio, já comecei a produzir conteúdo. Então muita gente já me conhecia. Eu tinha um certo conhecimento técnico do processo por conta do estágio. Não era 1001 maravilhas, mas eu já tinha um determinado conhecimento, já sabia como fazer determinada coisa, como levar um processo. Então, por conta desse dia a dia, já não era algo do zero, um susto, só que você fica naquele ponto, e aí? O que é que vai acontecer nesse momento? E o início da advocacia, para quem deseja ser um advogado autônomo, porque desde o primeiro momento eu fui autônomo, eu nunca fui contratado pelo escritório, é muito complicado. Você foi associado. Mas eu não era contratado, não recebia nada não fixo. tinha um valor fixo. Eu era um associado que, por conta do sistema de sociedade lá, que é uma sociedade de despesas, Sim, eu era um associado, questão de percentual, mas eu não recebia nada. sim. Então, Não recebia um fixo. não recebia um fixo, Não seja assim. mas não recebia nada no sentido de Entendi. salário. Você não tinha um salário fixo, você não era CLT, você não Exato. era advogado empregado. Exato. Mas você recebia Mas sim, eu recebia o os percentual. percentuais. E Eu era recebia o muito mais do percentual. que qualquer advogado aí iniciante. Rapaz. E esse é o ponto. E nesse momento começou a virar uma chave. Porque até então o escritório era Lisboa Prado. E aí, com o associado, estava ali numa transição também do escritório, porque não tinha fixado como iria ficar o grau societário, questão de percentuais e tudo mais. Comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar por conta da segurança que meus pais me deram. Durante o primeiro ano, todo o dinheiro que eu ganhei, eu fui guardando. Era uma coisa assim. Durante o primeiro ano. Então, há algumas semanas atrás, alguns meses atrás. Fui guardando todo o dinheiro. Simplesmente não gastava aquele dinheiro. E eu comecei a perceber que, rapaz, o negócio aqui funciona. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa deixar uma coisa muito clara. Para quem é advogado autônomo, que não é contratado, que não exerce uma função fixa dentro de um escritório, para mim é uma utopia ele achar o advogado ou advogada que vai conseguir exercer única e exclusivamente aquela área que ele deseja. Perfeito. Fazer tudo, né? Entendi. Desde o início, fazer É um tudo. advogado super especialista desde o começo, né? Exato. Não tem como. Porque, por exemplo, eu em determinado momento fixei que era advocacia criminal. E só estudava para me especializar na advocacia criminal. Mas eu não podia deixar de pegar aquele processo civil que estava chegando. Sim. Porque eu sabia que eu só ia ganhar
se eu produzisse. Sim. Porque era baseado em percentuais, eu queria me colocar naquela situação, eu não queria de forma alguma ser contratado, a gente não tem isso. Eu acho até bom só dar um pause, Gabriel, dentro disso, até para explicar para o pessoal, né? Hoje lá a gente tem uma sociedade de despesas, né? Uma sociedade onde basicamente a gente divide as despesas dentro do nosso quadro societário. Uma das figuras dentro do escritório é a figura do advogado associado. Esse advogado associado, ele trabalha lá com a gente, ele está lá com a gente, não tem carga horária, ele não tem uma vinculação CLT com a gente, mas é uma pessoa que ela está ali trabalhando e recebendo de acordo com os percentuais de indicação dos clientes que ela traz e dos percentuais dos processos em que ela trabalha. Então ela não tem, inclusive, valor fixo, ela pode receber muito mais do que qualquer advogado iniciante, porque depende muito dos processos onde essa pessoa trabalhava. Em um momento até eu achei que Gabriel ia migrar de carreira, eu achei que ele ia sair do criminal, que eu queria que ele fosse meu braço direito na área da saúde, né? E a gente até tentou no começo ver se ia encaixar, se ia dar certo, mas ele acabou indo pro criminal mesmo. Infelizmente para mim, porque eu tenho um excelente braço direito, mas hoje eu tenho uma pessoa muito melhor que ele, que é a Gabi. Gabi, tamo junto, viu? E aí, naquela situação, Pedro, eu comecei a verificar, poxa, isso daqui dá certo. Mas era processo trabalhista, processo civil, e se eu não soubesse fazer, chamava um parceiro, aquilo que eu não sabia fazer com o parceiro, já era um percentual que eu conseguia. Enfim, foi começando a dar certo, a engrenagem foi começando a rodar, até que chegou o momento que eu falei, rapaz, eu acho que isso daqui pode evoluir um pouco. Por já ter a confiança e a relação que a gente tinha de muitos anos, desde o estágio, surgiu aquela ideia. Eu acho que eu posso ser sócio do escritório. Num primeiro momento, eu pensei assim, será que não é muita loucura? Um passo maior que a perna, né? Porque a gente começa a pensar isso. E aí a gente começou a conversar e tudo mais. Eu, por já estar inserido e nunca ser um número, ser uma pessoa, tinha conhecimento de todo o financeiro do escritório, sabia quanto era a despesa de um sócio nominal. E aí foi quando surgiu essa possibilidade. Eu falei, rapaz, dá para eu ser sócio nominal. Quero ser sócio da estrutura do escritório. Quero colocar meu nome na parede. Tinha minha área, e lá a gente tem muito essa cultura, a gente criar um ecossistema de qualquer cliente que chegue, e a depender do problema que ele vai demonstrar, vai ter um especialista para cuidar daquela situação. Sim. Não tinha o criminal, até porque Letícia, à época que era um criminal, saiu do escritório, não tinha nenhum criminal, falei, aqui é meu lugar. Chegou a hora de evoluir. Dava aquele medo, poxa, será que não vai ser um passo muito maior que minha perna? Será que eu não posso estar me precipitando? Mas, ao mesmo tempo, aquele sentimento empreendedor e de acelerar e de querer colocar o negócio para rodar, falava muito mais alto. E eu comecei a verificar, poxa, o custo do escritório vai ser X. Eu consigo ficar aqui 1 ano. Então, se eu consigo ficar 1 ano, em 1 ano eu vou conseguir dinheiro para outro ano. Então, eu vou conseguir me manter. Perfeito. Isso aí é um ponto que eu acho importante, Gabriel. Essa questão do risco, né? Da pessoa que ela é propensa ao risco ou não. O que é que acontece? Durante essa vida, assim, eu lidei com muita gente ao meu entorno que me colocava para baixo com essa perspectiva da questão do risco. Sabe por quê? E aí, às vezes, é um sentimento dos meus pais, é a questão da segurança, do tipo assim, meu filho, cuidado, meu filho, fica atento, faz um concurso, é o plano de saúde e tal. É a percepção mais da segurança da pessoa, dos meus pais que me querem bem a vida inteira. Eles querem que eu prospere. Então, eles têm aquele sentimento de segurança, ou seja, vá para o baixo risco. Tem gente que ao meu lado, assim, durante a faculdade, que era aquela ideia do tipo assim, bicho, é melhor eu ganhar R$ 4.000 por mês trabalhando para um escritório aqui, ou na minha época, assim, tinha advogados que ganhavam R$ 2.500. E eu achava aquilo o máximo. Eu quase larguei o escritório para ir para uma proposta dessas. Porque eu precisava me validar até dentro de casa, junto com minha mãe e com meu pai. Eu precisava mostrar, estou pagando alguma conta aqui. Só que aí, lá naquele momento inicial, foi a melhor coisa que eu percebi, né? Tipo, olha, se eu estou plantando aqui, o negócio vai acontecer lá na frente. Mas eu comecei a perceber, Gabriel, que o risco, assim, para quem trabalha, você tem um risco, o risco de perder R$ 10.000. É uma coisa que pode assustar a maioria das pessoas que são assalariadas.
Mas se você parar pra pensar aqui, 10 mil reais você consegue fazer, bicho. 10 mil reais, se você, no meu caso, sei lá, eu já estava na internet, já fazia meus cursos e tal, o meu risco de perder 10 mil reais é uma coisa baixa. Perder 50 mil reais, 50 mil reais a gente faz trabalhando. Aí não tá falando de uma dívida de 1 milhão que Gabriel entrou para montar a sala dele, montar o escritório. Não. É um risco baixo. Para quem trabalha, apesar de serem valores que nominalmente são valores altos para um padrão da sociedade, mas é um risco muito baixo. E é isso que muita gente tem que começar a perceber. Você que prefere trabalhar para uma pessoa ganhando R$ 1.000, 1.500, R$ 2.000, com medo de não arriscar, você está perdendo tempo. Sabe? E eu lido e já lidei com muita gente que tem essa mesma perspectiva. Do tal do é melhor um pássaro na mão do que dois voando. E a pessoa aceita isso por muito tempo. Sabe? Quantas pessoas, Gabriel, eu já me deparei que era o seguinte: ó, eu vou trabalhar para um escritório aqui, enquanto eu pego experiência, ou vou dar aula em uma faculdade, enquanto eu pego experiência, enquanto eu faço meu dinheiro aqui, e a pessoa está lá até hoje. Quantos? Sabe? A maioria esmagadora. Porque é muito cômodo. Ah, estou ganhando salário de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil. Sair disso depois, quando você só tem aquela fonte financeira, quando só tem aquela fonte de renda, é muito difícil. Se acomoda. Se acomoda. Então, quando você tomou essa decisão, Gabriel, talvez olhando hoje, você olhe para trás e diga assim, bicho, era risco zero isso aqui. Era risco zero do tipo assim, ó, qual é o risco? É o risco de perder dinheiro, mas que você vai fazer trabalhando. Exato. Porque muita gente não consegue ter a percepção que a gente tem com relação a gasto e investimento. Porque tem muita gente que pensa, ah, não, eu vou gastar tanto aqui. E o que foi que eu pensei? Que foi até uma negociação nossa, a questão da sala. Falei, poxa, a gente vai gastar X para fazer essa sala aqui. Mas com a sala, eu vou conseguir fazer muito mais. Por quê? Porque eu estou num ambiente totalmente diferente, novo, me coloco em destaque, numa localização muito boa na cidade. A pessoa que vai até o meu escritório já sabe que eu não vou cobrar barato e eu não disputo preço com absolutamente ninguém, porque eu sei a qualidade do meu serviço, sei o diferencial que eu proporciono. Então, dentro daquela situação, eu colocava, poxa, vai ser um investimento aqui, mas que com certeza isso vai retornar. E com esse apreço ao risco que a gente tem, a gente consegue perceber muito claramente a lei da semeadura. Não falha. Total. Não falha. Não falha em absolutamente nada. Se você plantar, você vai colher. A depender do processo, pode ser mais rápido, outros processos vão demorar mais, mas vai colher. E se você trabalhar bem, se você se capacitar, se você realmente for um profissional de excelência naquilo que você está fazendo, você vai colher aquilo. Então, poxa, tem muita gente que pensa, fazer um investimento de 50 mil. Inimaginável, absurdo. Mas com esse investimento de 50 mil que você vai fazer, quanto você acha que não pode retornar para você? É isso. Gabriel, eu lembro do primeiro atendimento que eu fiz lá, no processo de responsabilidade civil, lá no escritório, nesse ano, na verdade, assim, ó, em 2 atendimentos que eu fiz lá, de clientes que chegaram, eu paguei a sala inteira. Em 2 atendimentos. Uma sala que aí é aquela mesma ideia. A gente tem um contrato de aluguel de 4 anos, 5 anos, não me recordo agora. Ah, e se o dono quiser tomar o imóvel, quiser pegar, eu vou e faço em outro canto. Eu vou e ganho dinheiro em outro lugar. E é isso, sabe? A vida é assim. Sabe? Então, quem tem baixo apetite para risco também tem que aceitar o resultado que vem. Exato. Se você não lutar pelo sonho que você quer, pelo resultado que você quer, você tem que aceitar o que vier. Então, isso é uma frase, vou até tatuar essa frase. Se você não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Por quê? Porque senão, bicho, não adianta. Sabe? Se você é uma pessoa que tem baixo apetite de risco, você não pode reclamar também das pessoas que querem pagar pouco para você. Exato. Das pessoas que não querem pagar seus honorários. Você precisa ter apetite de risco, sabe? E assim, é lógico, eu também queria saber sua percepção disso, né? A gente fala muito da advocacia empreendedora, mas eu acho que dentro do perfil do advogado empreendedor, e eu queria saber de você primeiro, o que é que você pensa?
só tem espaço na advocacia o advogado que é empreendedor de fato, que é o prospector, o advogado que vai prospectar clientes, que vai fazer marketing, que vai fechar contrato, que vai negociar honorários, ou você acha que tem espaço para o advogado que é petição, é o advogado técnico, é a pessoa que vai estar ali, digamos assim, nos bastidores? Como é que você pensa isso dentro de uma estrutura de escritório? Vai ter espaço para todo mundo, certo? Cada um, lógico, vai ter o seu perfil. Mas quem tem um perfil muito mais office vai trabalhar para quem é empreendedor. Para mim isso é muito claro. Aquele advogado que é empreendedor, que ele realmente busca, que ele tem um poder de negociação forte, que ele tem uma boa oratória, que ele é persuasivo, ele vai funcionar muito melhor dentro de uma estrutura fechando clientes. Vai funcionar muito melhor. Se você pegar aquele advogado, que é o advogado de escritório mesmo, e tá lá o tempo todo dentro do escritório, ar-condicionadozinho ligado, peticionando, muitas vezes é aquele nerd, é aquele CDF, entende? Uma pessoa extremamente inteligente, mas que não tem capacidade de habilidade mesmo de Não é comunicação. capacidade, mas eu É acho uma que é habilidade de isso. comunicação. Por quê? Porque muitas vezes ela tem dificuldade de lidar dessa relação interpessoal. Então, para ela fechar um contrato vai ser muito difícil. Sim. É muito mais fácil para aquele empreendedor. E no processo, para aquela pessoa que é office, ela vai ter um conhecimento jurídico muito maior. Ela vai ter um conhecimento de decisões, jurisprudência muito melhor. Então é o casamento perfeito. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. A pessoa fecha o contrato e vem a outra que peticiona no background. Isso. E na hora da sustentação oral, quem é que vai estar lá? É o cara empreendedor. Porque ele tem uma facilidade de lidar com a fala muito maior. Sim. E naquele momento que ele vai conseguir ser persuasivo, que ele vai conseguir convencer. No momento do despacho, quem é que vai? O empreendedor. Mas no momento de fazer a petição, é aquele do office. Cada um vai ter o seu lugar dentro do escritório. Agora, o que muitas vezes a gente consegue ver durante o nosso dia a dia é que essas pessoas que estão no office, ela acaba sendo bem desvalorizada. É isso. Esse é o ponto. Sabe qual é o negócio, Gabriel? Existe uma cultura, infelizmente, de que o advogado de bastidores é o advogado que ganha pouco. E isso é uma cultura, sim, que ela, querendo ou não, existe nos grandes escritórios. É a cultura de desvalorização, que isso aí tem também no órgão público. Todo local. Né? É o assessor que faz a sentença, mas quem assina é o chefe. Né? É o magistrado, é o desembargador. Assim, isso existe, tá? O meu objetivo de verdade é quebrar isso. Eu quero que lá no escritório a galera de bastidores ganhe muito dinheiro, sabe? E eu sou propenso a isso. Eu ganhando também, você ganha junto. Né? Por quê? Eu penso que você tem que ser empreendedor em vários locais, né? Inclusive enquanto bastidores. Você pode ser empreendedor, você pode não ser o advogado da comunicação, do marketing, de tal dia a dia, de barriga no balcão, de despachar, de sustentar, de audiência. Mas você é a pessoa que faz o negócio acontecer. Porque sim, apesar de a gente viver um mundo hoje com chat GPT, inteligência artificial, petições, banco de petições, Ctrl-C, Ctrl-V, a questão técnica ela faz também a diferença. Não tem como eu, advogado empreendedor, bom de comunicação, vender um produto se eu não tiver quem entrega. Sabe? Essa é uma dificuldade que muita gente tem hoje em dia. Mas é isso. Até uma pauta que eu defendo muito é que sim, advogado de bastidor tem que ganhar bem. Advogado de bastidor tem que ganhar dinheiro. Tá? Vão haver diversas discussões. Eu também acho que o ponto mais importante, querendo ou não, é o cliente. Sem cliente a gente não consegue sustentar o escritório, não consegue ganhar dinheiro. Tá? Mas, assim, eu valorizo muito esse tipo de advogado. E também entendo que é empreendedor, porque é uma pessoa também que está abraçando o risco. É uma pessoa que, muitas vezes, ela está saindo de um fixo certinho, de trabalhar no escritório, que ela ia ganhar 1.000, 2.000, até 3.000 reais por mês ali, fazendo 20 petições de massa todos os dias, para ir para um que é uma aposta, que é um local onde ela vai estar ali, querendo ou não, abraçando um sonho, abraçando uma possibilidade, uma oportunidade, e ela pode ganhar mais com aquilo. Não é certo, mas ela pode ganhar mais com aquilo. Apetite de risco. É o risco. Perfeito. É acreditar no projeto. E a gente consegue enxergar isso desde o início. E quando a gente entende o local de cada um dentro de um ecossistema, poxa, você vai conseguir fazer mais dinheiro sentado na frente do computador peticionando,
ou produzindo conteúdo na rede social para fechar cliente, ou atendendo o cliente. Sim. E a gente não precisa ir muito longe para enxergar isso, não. Não precisa de 5 anos, 7, 10, 15 anos de advocacia, não. Hoje, eu já consegui perceber isso. Poxa, chegou um momento que eu não estava conseguindo gravar vídeo para o Instagram por conta da quantidade de petições que eu precisava fazer dos meus processos. Falei, epa, peraí. Eu não necessariamente preciso estar fazendo isso, mas eu posso delegar. Quando você começa a perceber, onde é que eu vou conseguir gerar mais renda? Onde é que eu vou ser mais efetivo? Adoro peticionar, gosto muito de peticionar. Mas a depender da situação, Luan, faz essa petição aqui, você desafoga o seu tempo de fazer aquilo e você consegue realizar uma atividade que você vai trazer 1, 2, 3 clientes. Perfeito. Você começa a fazer a engrenagem girar de uma forma muito mais efetiva para você. E tem muita gente que espera muito para isso, que começa a ficar abarrotado para conseguir tomar um partido. E muitas vezes é a ideia do investimento. Porque tem gente que olha para o estagiário e acha que é um gasto. Para mim, é um dos maiores investimentos que você pode fazer dentro do escritório de advocacia. Sim. Você consegue remunerar muito bem um estagiário, muitas vezes, a depender do local, melhor que um órgão público. A pessoa vai trabalhar para você, não vai sentir um número, vai sentir uma pessoa por conta da sua cultura, por conta dos seus valores, dos seus princípios, da forma natural como você trata as pessoas. Vai se sentir extremamente feliz, vai receber bem, vai estar satisfeita e você vai estar gerando mais lucro para o seu escritório. E assim, isso você fala um ponto importante agora. A gente está nesse processo de maturidade do escritório. A gente querendo não estar crescendo, a gente está descobrindo novos problemas, novas dificuldades, mas a gente também está fortificando relações e fortificando também processos internos e cultura dentro do escritório. Eu acho até que um dos grandes pontos que a gente tem que praticar mais é a cultura por escrito, são os nossos valores expostos mesmo ali para que todo mundo saiba. Mas uma coisa assim, Gabriel, que é isso que me chama a atenção, que eu percebi um negócio que recentemente, não sei se eu falei isso, mas foi um negócio que eu digo assim, pô, tá tudo dando certo. Você falou essa questão de que você falou de forma bem espontânea aqui que você, enquanto estagiário, você se sentia como uma pessoa mesmo, não um número. E teve um negócio recentemente que eu disse assim, Gabriel, você tava falando, a gente estava conversando de alguma petição, de alguma coisa no processo, que você disse assim, eu vou falar isso aqui, isso aqui. Eu disse, Gabriel, isso aí é muito bom. Isso aí você achou aí muito bom. Aí você disse, não fui eu, não, foi Luan. Então, assim, você disse o seguinte, olha, foi o estagiário que fez. Você não precisou falar para mim, que sou seu sócio, do tipo assim, eu encontrei isso aqui e, tipo assim, eu vou ganhar o processo por conta disso. Não. Você viu, o Luan descobriu uma nulidade, não lembro ao certo o que foi, mas ele descobriu, fez uma narrativa ali, eu disse, pô, isso ficou muito bom. E você mesmo reconheceu, e ele não estava lá na hora. Sim. Você mesmo reconheceu, não, isso aqui foi o Luan que encontrou. Eu acho que isso é um valor muito importante. Já falei isso para Luan também, do tipo assim, Luan, você tá com alguma dúvida aqui, você pergunta para a Gabi. Se Gabi não souber, você pergunta para mim. Agora, se Gabi não souber, provavelmente eu não vou saber também, porque ela é muito melhor do que eu, tecnicamente falando. Eu acho que esse é o negócio, sabe? É a pessoa certa no local certo. E isso, o escritório ele vai crescendo desse jeito, sabe? E até mesmo assim, a pessoa quando ela não vê que ela, por exemplo, não está mais respirando aquele mesmo ar, não está correndo no sangue dela aquele mesmo DNA, ela vai sair do escritório, como aconteceu com Letícia de Luca. Mas ela vai sair continuando próxima, continuando amiga. Por quê? Porque lá a gente prioriza isso. E a dificuldade que ela deixou clara até na saída dela foi isso. Eu digo, a dificuldade que eu tive aqui foi sair porque aqui o ambiente é maravilhoso. As pessoas são levadas em consideração. Show de bola. É isso que eu quero deixar. Acho que esse é o legado que a gente, enquanto escritório, tem que deixar, né? Mas, Gabriel, eu queria conversar um pouco também aqui sobre a sua trajetória dentro do criminal, certo? Da advocacia criminal. Lógico, você contou aqui um pouco, falou do tipo, dos processos trabalhistas que você pegou, né? Gabriel, coitado, ele pegou um processo aí que estava empolgado porque ia receber e tal, o processo vai para precatório. Ele acha que não vai. Eu já disse, Gabriel, esse processo vai para precatório, Gabriel. Vamos aguardar. Precatório. Ele vai para precatório esse processo. Gabrielzinho Júnior vai comprar aí sua primeira Mercedes quando sair esse precatório. Porém,
Vai demorar uns 20 anos, ele não tá crendo ainda nisso tudo. Vai sair. Mas Vai sair. são aquelas experiências, né? Você acaba fazendo cartório, acaba fazendo inventário, acaba fazendo o divórcio de um parente seu, né? Um processo aqui trabalhista ou outro, o processo de consumidor de sua namorada, né? Só que aí o que é que acontece? Você sempre abraçou e defendeu essa ideia do criminal, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, assim, se dentro da advocacia criminal, o porquê também você já está indo para o caminho só do tribunal do júri, porque é algo que você, assim, já pensou na parte da execução. Eu queria escutar um pouco de você no criminal. Quando é que você começou a abraçar isso e começou a ver que realmente, ó, o criminal é a minha praia mesmo? Durante a faculdade, a gente sempre diz, né? Ah, namorei com penal, mas casei com civil. E o penal e processo penal durante a graduação é muito instigante. Total. É muito instigante. A grande maioria dos estudantes gostam muito. Um pause. É instigante, delegacia, né? Tá. Agora, quando vai na parte de recurso, aí, assim, eu me desanimei muito na parte de recurso. Rese, recurso, sei lá, os recursos todo do criminal, aí eu não acho instigante, não. Você pode até curtir, velho, mas, bicho, a delegacia é massa, depois começa flagrante, audiência de custódia, aí você se empolga. Agora, depois disso, é chato demais, bicho. Nossa senhora, é muito melhor do que civil. Você É tá muito maluco, melhor. Tá maluco. E aí, o que foi que aconteceu? Comecei a me aprofundar um pouco, a estudar áreas, mas eu percebi que, por mais clássica que fosse a área do criminal, tinha um negócio ali que me chamava muita atenção. E olhei para o tribunal do júri, que é como se fosse o suprassumo dentro do direito criminal, o creme de la creme daquela situação. Por quê? Quando você vai na tabela da OAB, é o principal honorário dentro do criminal. Isso daí já chama muita atenção. E outra, eu via dentro do tribunal do júri uma situação que eu me identifiquei muito, que foi a oratória. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de comunicação. Sempre, vírgula, porque quando eu era muito novo, eu não lembro disso, eu era muito calado. Então, sempre vivia ali abraçado na perna da minha mãe. Mas depois, foi uma coisa natural para mim. Comecei a me comunicar muito. E eu gosto de me comunicar muito. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de contar histórias, eu gosto de convencer as pessoas. E eu vi dentro do tribunal do júri exatamente isso. Eu percebi uma área que eu gostava com uma situação, uma habilidade minha. E aí eu comecei a perceber, poxa, nisso daqui, possivelmente eu consiga me destacar mais do que outras pessoas. Ou pelo menos eu tenho uma facilidade de atuação maior do que outras pessoas. Tem gente que tem pavor a falar. E durante o colégio, a graduação, se chegasse alguém para mim e falasse assim, ó, eu vou fazer o trabalho, você apresenta fechado. Fechado. Eu era o contrário, bicho. Fechado. Total. Não tinha problema nenhum. Eu tinha problema com o tempo. Muitas vezes eu falava demais. Mas assim, falar em público, conversar, apresentar, eu adorava isso. Era muito bom pra mim. E aí eu vim no tribunal do júri exatamente isso. E eu comecei a verificar, poxa, tem ali a questão de fazer perguntas para a testemunha. É você tá inquirindo aquela testemunha, perguntando, questionando, você ter estratégia para isso. Achava isso sensacional. E depois começam os debates. Você tem 1h30 para falar com 7 pessoas do povo para convencer. Pelo menos 4 daquilo que você está pensando. Isso daí era sensacional para mim. Porque eu não precisava convencer um juiz. Eu precisava convencer pessoas do povo. Pessoas que eram sorteadas, que tudo ali dentro é estratégia. Então é um jogo muito grande. Isso daí me deixa muito instigado. Não é à toa que no último julgamento que começou... Cheguei no fórum 7h30 da manhã, eu saí 11h30 da noite. Foi aproximadamente 15 horas de julgamento. Teve de tudo. E durante 15 horas, tensão absoluta o tempo todo. Atenção aos mínimos detalhes. E por mais que eu tivesse ali durante 15 horas, eu não me sentia cansado. Depois bateu o cansaço. Mas naquele momento, era certeza de que eu queria aquilo pra minha vida. A adrenalina no talo, né? O tempo todo não podia passar nada. Não podia passar nada. De olho nos jurados para saber quem estava comigo, quem não estava concordando com o Ministério Público, quem não estava, se precisava modificar alguma coisa, se precisava falar com alguém específico. E eu percebi exatamente o poder e a necessidade da oratória dentro do tribunal do júri, atrelado também ao fato de ser os maiores honorários dentro do processo criminal.
de acordo com a OAB, até porque o advogado ele pode cobrar quanto ele quiser dentro de um processo, né? Tem uns crimes de colarinho branco aí que advogados ganham rios de dinheiro. Sim. Mas dentro daquela situação eu percebi, poxa, realmente é isso daqui que eu quero para minha vida. Quero viver do júri. Quero estar fazendo júri, viajando o Brasil fazendo isso. Imagina, só fazer júri na minha vida para ser contratado para fazer um júri no Ceará, daqui a pouco eu estou no Rio Grande do Sul fazendo um júri, no Mato Grosso, sabe? Então, Sim. é algo que me instiga muito e que eu vejo e que sinto vontade de aprender cada vez mais. Porque quando a gente está na advocacia, bicho, se tem uma coisa que todo advogado tem que ter certeza, é que ele vai estudar o resto da vida dele na área que ele escolhe. Ô, Gabriel, agora eu tinha uma percepção assim, lógico, vem muito também da imaturidade, mas na minha época de estudante, por exemplo, eu via muito o júri como teatro, né? Como a ideia de você criar ali um personagem mesmo, que é o advogado confiante, que fala alto, que impõe respeito, mas eu via isso como teatro, era algo que me distanciava muito porque eu queria ser o cara técnico, eu queria ser reconhecido pela minha técnica. Hoje, mais maduro, eu vejo que é o contrário. Lógico, você tem muito do teatro, você tem muito da posição que você cria, da imagem que você passa, do respeito, da forma de se posicionar, da fala, da oratória, como você acabou de dizer. Mas eu vejo que é muito mais técnico do que eu imaginava. E eu tinha muito essa percepção também por conta dos filmes americanos, né? Quando você vê no Suits, você vê no How to Get Away with a Murder, seriados que falam sobre a rotina do advogado criminalista americano, ou do advogado em geral americano, Sim. que é sempre com júri lá, né? Então, você tinha muito essa questão do tribunal. Então, a questão da espetacularização mesmo da advocacia. Então, eu tinha uma restrição com isso, mas depois eu comecei a perceber que tem muita técnica. E o que é que você vê hoje, assim, por exemplo, quando você começou a estudar sobre os crimes contra a vida, quando você começou a perceber que era algo que ia para júri e que hoje, imerso nesse mundo, estudando muito mais sobre esse mundo, que você vê sobre essa questão de ser técnico. Porque eu vou dar só um exemplo ontem. Você escutou um caso que aconteceu de um júri, você disse, pô, isso aí é uma nulidade, isso aí vai anular, tem que anular esse júri dentro do tribunal. Qual é a percepção que você tem hoje, cada vez mais imerso nesse mundo? O quão importante é a técnica, quão importante é a arte, a oratória, a comunicação? Depois que eu comecei a me aprofundar nos estudos no júri, eu percebi que é um mundo muito maior do que eu imaginava. Existe a questão do teatro, digamos assim. Porque, de certa forma, você tem que convencer pelo menos 4 jurados daquela sua tese, que você vai levar, que é o objetivo principal, mas vai depender de quem está ali sentado, como o crime foi cometido, quais são as circunstâncias, quem foi o autor, quem não foi, quem é a vítima. Então, tudo vai depender. Um plenário nunca vai ser igual ao outro. Tudo vai depender. E assim, tudo que você faz ali dentro também vai refletir no resultado útil que você está conseguindo. E dentro da sustentação, principalmente, que é o momento dos debates, existem inúmeras técnicas que você pode utilizar. Inúmeras que você pode utilizar para conseguir aquele resultado. E conhecendo outros colegas advogados, cada um com sua forma de atuação, é um mundo. Assim, é muito mais técnico do que a gente imagina. Porque tem gente que acha, não, é um teatro mesmo, ele só está ali para convencer, ele só vai vestir um personagem. E não é assim. Existe uma especificidade muito grande. A depender do réu, a forma como você vai falar. A sua entonação de voz. Você vai falar mais alto, você vai falar mais baixo. Porque muitas vezes você começa falando de uma forma, só que você, por estar ali há tanto tempo e analisando há tanto tempo aquela pessoa, você sabe se ela está concordando ou se ela não está com você. Você sabe se ela está indo na sua tese ou se ela é totalmente contrária. Então, existe muitas vezes uma pesquisa de jurados. Porque a gente sabe quem serão os jurados escolhidos, porque tem um sorteio, e a gente começa a pesquisar, muitas vezes, a vida desse jurado. Entra na rede social, procura pelo nome, vê se tem um Instagram, vê se tem um Twitter, vê se tem um Facebook, aonde trabalha. Às vezes a pessoa é de direita, de esquerda. Sim. O que é que ela prefere? Tem filho? Não tem? Gosta de viajar? Não gosta? Porque a depender do caso, o exemplo que você vai dar vai casar totalmente com aquela pessoa. Total. Imagina que aquela pessoa é de Itabaiana. E eu chego para sustentar uma tese
de que o Ministério Público não tem provas suficientes para condenar o meu cliente. E que só pode condenar com 100% de certeza. Excelências, imaginem a seguinte situação. Eu tenho um carro que a autonomia dele é de 10 km com 1 litro. Ele vai percorrer 10 km com 1 litro de gasolina. Eu preciso sair de Aracaju e ir para a cidade de Itabaiana. De Aracaju para Itabaiana é aproximadamente 50 km. Se eu colocar 3 litros de gasolina no meu carro, eu vou conseguir chegar em Itabaiana? Se eu colocar 3 litros de gasolina, eu só vou conseguir percorrer 30 litros. O meu carro vai parar... 30 quilômetros, perdão. O meu carro vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque aquela gasolina é insuficiente. E a gasolina é a mesma coisa que está sendo representada aqui no processo com as provas que o Ministério Público trouxe. As provas dele são insuficientes para condenar. Quando eu falei Itabaiana, o cara de Itabaiana abraçou aquela causa. Conectou. Ele pode até discordar, mas vocês, pô, o cara tá falando pra mim, né? Ele sente que você tá entrando ali no íntimo dele. Você tá falando da cidade dele, você tá falando de um hábito que ele tem, de uma coisa que ele gosta, né? Isso daí, muitas vezes, não tá falando do direito. Nada, né? Não é direito. Mas tá aí, falando né? daquela pessoa. Exato. Se aquele jurado for professor, sabe? Então, tudo isso a gente vai conseguindo atrelar no momento do julgamento e coisas que vão aparecendo e surgindo durante. Ô, Gabriel, agora você falou um negócio que eu achei interessante, né? Que você sempre foi um cara que teve esse dom da comunicação, ou não digo nem o dom, mas você sempre foi um cara que se atentou muito à comunicação. Sim. Que era o cara do tipo do trabalho, da apresentação, você era o cara que abraçava, ó, faz o trabalho escrito que eu apresento. Eu sou o contrário. Eu era, na verdade, o cara do trabalho escrito. Pra você ter uma noção, na minha época de faculdade, eu nunca levantei a mão para fazer uma pergunta. Porque eu ficava com medo que meus colegas iam imaginar de mim. O que é que eles iam pensar de mim, se eu achar que a pergunta era besta, sabe? Eu tinha medo de gaguejar, não gostava do meu sotaque. Hoje, eu, sei lá, eu rodo o Brasil fazendo palestra e tô aqui com um podcast, como host de um podcast. Exato. Eu tenho muito essa percepção do tipo assim, que comunicação é algo que é treinável. Eu acho que você tem os dois... Tipo assim, no caso, a gente trabalha muito com comunicação. Você com a parte do júri e o meu no caso das minhas palestras. E é o que eu digo também, assim... Eu entendo que é uma habilidade, é treinável e existe muita estratégia. Você falou um caso aí de totalmente estratégia, de estudo de jurado e tal, mas você vê que quando você deu o exemplo do Itabaiana aqui, talvez você não tenha percebido, mas você aumentou automaticamente a entonação, você foi mais firme, você foi didático, usou as mãos, e a mesma coisa que eu faço numa palestra. Hoje a palestra que eu tenho é começo, meio e fim. Eu tenho minha história, eu mostro porque é que eu tô ali, eu mostro o conteúdo técnico, eu coloco doses de piada, eu sei onde a pessoa vai rir, eu sei qual é a pausa da água que eu tenho, que é no momento da risada que o pessoal vai ter a risada mais forte, é o momento que eu tomo água. Então, assim, tudo é estratégia, Sim. sabe? Tudo é muito bem desenhado. E aí eu não falo nem só na parte da comunicação, mas o que é que você pensa, assim, pra galera que tá acompanhando aqui e que não se vê fazendo isso, que não se vê sendo a pessoa do júri, que não se vê fazendo palestras, como é que você, ainda que fosse um dom seu, ainda que fosse algo que você sempre gostou de fazer, como é que você aprimora, como é que você indicaria pra pessoa começar a perceber que ela tá ficando melhor naquilo ali? Você indicaria algum tipo de curso, algum tipo de treinamento, começar a fazer vídeo? O que é que você acha que seria o grande ponto que fez você ficar melhor na comunicação? Sem sombra de dúvidas, o que melhorou muito minha comunicação foi o Instagram. Muito, muito. Você ganha uma aproximação muito grande com a câmera e você se testa o tempo todo. Eu criei um hábito que enquanto eu estou falando, eu estou me analisando. Parece meio louco isso. Mas eu gravo um vídeo e eu percebo, poxa, deixa eu analisar a minha comunicação. Eu já imagino como sair o vídeo. Aí eu vou lá, olho o vídeo. E gravar vídeo não é fácil. Hoje é muito mais tranquilo. Mas tem momentos que a gente vai precisar gravar um vídeo que a gente grava mais de uma vez. Às vezes chega a gravar 10 vezes. Sim. No início já foi muito pior. Mas é treinável. A comunicação é treinável. Lógico, tem pessoas que têm uma determinada facilidade e que vão desenvolver com mais facilidade também. Mas é totalmente treinável. Eu indico para todo mundo gravar vídeo. Começa gravando um vídeo para você. Começa gravando um vídeo que você não vai postar, sabe? Mas é tão viciante que você vai querer gravar vídeos,
Aí você vai postar, você vai ver os resultados acontecendo, você vai perceber que com esses resultados a sua melhora ela é natural e você não vai querer mais parar. Perfeito. Entende? Então, assim, lógico, existem cursos de oratória que você pode fazer. Fiz curso de oratória para melhorar, aprender técnicas, muitas vezes um gatilho, um pontozinho de gatilho. Você tá com uma caneta na mão, você tá apertando, liberando aquela tensão, você tirou a tensão inicial da sua fala. Exemplo, gesto, entonação, tudo isso vai melhorar. Você aprende essas técnicas em cursos, por exemplo, mas você consegue desenvolver muito mais no dia a dia. E para mim não existe dia a dia melhor para desenvolver a comunicação do que vídeos. Porque você vai percebendo, você vai se analisando. Ah, eu consigo me comunicar com outras pessoas. Só que muitas vezes quando você está conversando, você não consegue ser tão crítico com a sua oratória, por exemplo, do que você grava num vídeo. Você grava num vídeo, você consegue, poxa, consegui melhorar a entonação da minha voz, consegui falar com mais firmeza, falei um pouco mais pausadamente, mas eu não estou conseguindo gesticular tão bem. Aí você começa a gesticular naquele vídeo. É uma autocrítica muito grande. Isso funcionou muito bem comigo. Foi o melhor ponto para desenvolvimento da comunicação e da oratória. Eu me gravo muito. Muitas vezes estou no júri, estou gravando o júri. Depois, eu estou analisando muitas vezes o meu posicionamento. Se eu estou muito em cima do jurado, se eu estou numa posição interessante. Porque se eu estiver muito em cima do jurado, o jurado vai ficar com a cabeça para cima. Doendo o pescoço. Sabe? Então, vídeo é o ponto para mim interessantíssimo. Que fez uma virada, né? Exato. O que é que eu sinto, Gabriel? O vídeo ele veio para mim já num momento um pouco mais avançado. O que mudou para mim realmente foram os cursos de oratória. Eu comecei com um curso do Senac. Tinha um curso lá de 5 semanas, punk, todos os dias 5 semanas. Era R$200 o curso, barato. Com o professor Walter. Vou tentar trazer ele aqui, porque é um cara que eu adoro. Mas, bicho, nesse curso, assim, era tão intenso, realmente você via que oratória era técnica. Que ao invés de você ficar, sabe, daquela hora do pensando aqui, você tem como pensar calado. Exato. Você tem como pausar a sua fala para pensar o que você vai falar depois. Tudo é técnica. O silêncio fala. Total. E aí eu comecei a perceber o seguinte, quando você aplica também técnicas de oratória dentro dos vídeos, aí você vai ficando top na coisa. Eu lembro, meu pai com certeza vai assistir esse episódio, até porque ele gosta de você, não sei porquê, né? Mas até porque ele gosta de você, ele vai assistir esse episódio, mas uma coisa assim que eu lembro, muito marcante para mim, foi minha primeira entrevista. Na minha primeira entrevista, eu lembro que eu tava muito nervoso, sabe? Foi com o pessoal lá do Luiz, lá do Debate Legal, na época, no canal do YouTube, e ele me chamou para falar do direito médico e da saúde. Ele mandou as perguntas antes. Né? Eu decorei, falava tudo. Só que aquilo, eu tinha o meu roteiro. Eu tinha que falar aquilo ali. Eu vi essa entrevista. Pois é. Não quero saber sua opinião sobre. Mas na época, assim, eu até achei que eu tinha ido bem. Quando meu pai falou, o primeiro comentário do meu pai foi bem assim: meu filho, você tava bem nervoso, né? E eu fiquei chateado na época. Eu disse, pô, meu pai não tá me apoiando, velho. Sabe? A entrevista que eu fiz aqui e tal. Só que aí, hoje, olhando aquela entrevista, eu consigo ver a fraqueza. Eu consigo ver como eu tava nervoso, como eu tava ansioso, como eu tava preparado ali só para falar sobre aquele tema. E eu lembro que o Luiz, na hora de falar, fez uma pergunta um pouco diferente, que eu me embananei todo, sabe? E às vezes é isso, quando você tá muito travado, você não consegue ter o jus enrolando, né? Você não consegue ter aquela habilidade de sair de uma dificuldade dessa, sabe? Agora, quando você começa a desenvolver a habilidade da comunicação, tudo vai para frente, tudo você consegue ter resultado. E até aliando tudo isso, a pessoa que está acompanhando aqui quer até começar a parada do vídeo, começar a fazer vídeo, começar a ter um conteúdo, você começar a falar melhor. Não é só você fazer vídeo, porque vídeo às vezes você se compara com um amiguinho, né? É aquela ideia. Se você fosse comparar comigo, que já estou aí há 7 anos fazendo vídeo, com o Gabriel, que está aí há mais de 5 anos fazendo vídeo, e se você for comparar o capítulo da gente, que até é muito avançado, é o capítulo 1000 de Gabriel, o capítulo 1500 meu, você vai quebrar a cara. Porque a gente já passou por muito poucas e boas, né? Como a gente diz. Então, assim, se você se comparar com a gente, que já está numa fase mais avançada, você realmente vai se dar mal. E outra, você não sabe dos bastidores. Você não sabe quantas vezes eu gravo um vídeo para sair bom. Você não sabe. Até hoje eu tenho uma dificuldade natural que eu não quero editar. O meu caso é a preguiça de editar. Eu quero que o vídeo saia inteiro. Mas assim, qual é o detalhe que eu falo? Você tem como responder os seus stories em vídeo. Totalmente. Você vai no seu direct ali, por exemplo, alguém mandou um direct
para você, no seu story do Instagram, você tem um botãozinho ali no Instagram que é a câmera. Você clica ali e responde, ô fulano, pô, eu também penso assim, sei lá o que. E você começa a conversar. Você vai ficando bom, vai ficando desenrolado e aquilo se torna uma habilidade. As pessoas vão começar a dizer, poxa, você tá falando bem, você tá melhor, você tá mais desenvolto, você tá conseguindo ali botar a sua comunicação, você tá conseguindo botar para frente ali realmente quem você é, sua mensagem, colocando ali sua voz no mundo, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? E dentro disso, Pedro, tem uma situação que é bem interessante, que é o fato de começar. Total. Começar. Durante essa caminhada dentro do marketing jurídico, produzindo conteúdo, eu conheci gente que comprou câmera profissional para começar a gravar. Eu conheci gente que esperou um microfone de lapela chegar para começar a gravar. Eu conheci gente que comprou softbox, aquelas iluminações grandonas, Sim. para começar a gravar. Então, vai protelando muito o início, mas o início, ele sempre vai ser um pouco pior do que o vídeo seguinte. E você vai melhorando, melhorando, melhorando. Então, quanto antes você começar, mais cedo você vai errar, mais rápido você vai consertar. Hoje em dia, se a gente for fazer um vídeo, com certeza a gente vai buscar melhorar alguma coisa que no anterior talvez não tenha sido tão legal. Mas a gente postou o anterior. Sim. E a gente tem uma tendência muito forte, o ser humano é assim, de ser autocrítico ao extremo. Total. A gente nunca acha que o que a gente faz está bom. A gente sempre vai olhar, poxa, aquele fio de cabelo ali tá no lugar errado. Não é tão seu caso. A gente sabe. Não, pessoal, corta aí, convidado expulso, bloqueado. Por quê? Quer dizer que eu tô pouco cabelo, por acaso? Se a gente colocar uma foto de 2018, Irmão, muda o logo assunto. no iniciozinho do estágio. Ó, você que é médico, especialista em transplante capilar, eu tô aceitando, inclusive, algum tipo de permuta. Você Aparecer quer divulgar aqui, ó. Divulga aqui, pelo amor de Deus, eu tô precisando de transplante capilar. Volta ao assunto, meu irmão. Vai, dá autocrítica. As pessoas são tão autocríticas que elas não querem postar. Bicho, poste. Grave, poste. Comece. Precisa começar. E pode ter certeza, você vai se preparar. Quando você começar, você vai olhar, vixe, mas isso daqui poderia ser diferente. Só que uma coisa que eu comecei a levar pra minha vida foi, gravei, pode não estar mil maravilhas. Tá dentro daquela perspectiva? Posta. Porque muitas vezes aquele erro que você tá olhando, só você vê. Perfeito. Ninguém vai ver aquilo. É a gola da camisa que não tá exatamente da forma como você quer, o colarinho que tá desse jeito, é o cabelo. Às vezes a pessoa não vai observar aquilo nunca. Só você vai ver aquilo. Às vezes o seu conteúdo vai ser tão interessante para a pessoa, ela vai gostar tanto daquilo. Às vezes é um vídeo que vai viralizar. Total. Mas que você imagina que não vai Total. fazer nada. Então assim, a gente é pego de surpresa. Muitas vezes a gente, poxa, esse vídeo aqui ficou tão simples. Só que o simples pra gente, pra muita gente é extraordinário. Exato. Total, gostei. Essa frase foi boa. Porque tem um negócio assim, Gabriel, que eu vejo é essa questão da autocrítica, né? Que isso falou foi um ponto muito forte. Lá atrás, eu ficava buscando conteúdo para fazer. E eu lembro de um vídeo que eu fiz que era sobre o Drake, né? O Drake, o músico, que ele simplesmente mudou o mercado fonográfico. Ele lançava uma música por mês. Enquanto a gente via aqueles CDs, né, que o artista ficava um ano inteiro para gravar um CD, ou mais do que isso, que precisava de 12 músicas novas, tal. Com o Spotify, né, o Drake, ele começou a lançar uma música por mês, às vezes até já lançou uma música por semana. O cara é coisa braba. Então, o que é que ele fez? Ele simplesmente deixava o mercado selecionar quais seriam as músicas dele que seriam boas, que dariam certo, sabe? Ele não precisaria apostar para gravar tudo em um CD só. Sim. Enfim. Aí eu falei isso dentro do marketing jurídico, né? Um conteúdo, a ideia do método Drake de produção de conteúdo. Você vai fazendo um por dia e deixa a rede social, o algoritmo, o público definir que vídeo foi bom, que vídeo abraçou, que vídeo deu certo. Pronto. Eu não gostei do vídeo, da forma como eu falei. E aí você vê como são as coisas. Eu pensei muito em não postar ele, porque eu lembro que na época, eu botei na edição a cabeça do Drake, assim, do meu lado. Eu achei que ficou feio, não gostei, besteira. Olha que negócio. Eu fui pra Petrolina,
né? Um cara me chamou lá, o Diogo. Ele disse o seguinte: PH, eu lembro muito de um vídeo que você fez sobre o Drake. Adorei aquilo que você falou. Esse mesmo Diogo, hoje ele é meu aluno, ou seja, ele comprou um curso meu e ele me convidou novamente para ir para Petrolina, para o evento, a conferência de Pernambuco, estadual da Advocacia de Pernambuco. Então, pô, você vê, de um vídeo que eu era crítico e que eu não ia postar, foi o vídeo que o cara se conectou comigo, gostou de mim, me convidou para outros eventos, inclusive virou meu aluno. Olha que negócio. Sabe? Exato. Então, esse é o detalhe da autocrítica, isso é muito forte. Sabe? É um negócio que tá batendo ali na gente, é só na gente. Tá machucando ou tá doendo ali só na gente. Enquanto pros outros aquilo ali é o extraordinário. É o ponto que realmente faz a diferença. Gabriel, a gente tá aqui já há algumas horas, né? Não algumas horas não, há alguns minutos. Já tem um tempinho. Eu queria me aproximar pro final, mas eu queria, assim... Você sabe que eu sou um cara não tão organizado, né? Eu sou um cara que eu não trouxe, por exemplo, uma caneca para você, não trouxe nada para você. Conheço bem. Trouxe um abraço para você, uma aperto de mão, muito obrigado por sua presença. Mas eu queria que você deixasse, assim, Gabriel, uma mensagem para todo mundo que está vendo esse podcast. O que é que você queria, assim, que toda pessoa que está envolvida nesse mundo jurídico, seja estagiário, seja bacharel, seja advogado, qual a mensagem que você queria que todo mundo visse ou escutasse, que ela pudesse extrair desse podcast? Qual era o principal ponto, assim, que você queria dizer, ó, Gabriel, se eu pudesse estar nesse momento assistindo um podcast há alguns anos atrás, é isso que eu queria escutar. Qual seria essa mensagem que você passaria para todo mundo? Seja para advogado, seja para estudante, seja para propenso estudante que está pensando em começar uma graduação, ou até mesmo advogados que têm mais anos de carreira. Acreditem muito no potencial de vocês. Acho que a gente consegue resumir muito disso. Acredite no potencial que vocês têm. Acredite no potencial de vocês para realmente ir de cabeça naquela área de atuação que você escolheu. Acredite no seu potencial para gravar o seu primeiro vídeo e postar. Acredite no seu potencial para criar uma linha de conteúdos e realmente ir atrás daquilo. Acredita no seu potencial para criar um produto e colocar anúncios patrocinados para rodar. Acredita no seu potencial no momento de fechar um cliente. Porque isso daí vai te dar uma confiança e, principalmente, vai passar muito mais confiança para aquela outra pessoa que você está interagindo. Seja um cliente, seja um chefe, seja um colega de profissão. Você vai passar a ser visto de uma forma muito mais imponente e vai passar a ser muito mais respeitado também. Muito bem. Acredite no seu potencial. Meu irmão, obrigado por ter vindo. Tamo junto. Obrigado por ter aceitado esse convite. Primeiro episódio aí. Talvez esse episódio nem vai pro ar, porque pode ser Projeto que piloto, né? Já não é ao vivo. Pode ser que o Matheus tenha esquecido de botar o botão para gravar ali. E a gente já pensou no rec. A gente conversou aqui por algumas horas, aqui só batendo papo de boa, só entre a gente. Mas, meu irmão, obrigado por sua presença. Pode deixar que eu vou preparar uma caneca e te dou de presente. Mas, ó, você que está assistindo esse podcast aqui agora, você gostou? Foi algo interessante? Agregou para você alguma coisa? Comenta aqui embaixo se você estiver no YouTube, tá? Se você estiver no Spotify, estiver acompanhando aqui, tira aquele print e me marca lá no Instagram, o @ph.lisboa. Inclusive, Gabriel, passa aí seu Instagram, né? A gente falou muito sobre marketing jurídico, Bicho, Instagram, produção de conteúdo, e não Ninguém vai te falei seguir. o meu Ninguém vai te Instagram. seguir, bicho. Então me sigam, é o @JoãoGNLima. E esse @ já passou por algumas mudanças. Inclusive, já foi em um dado momento Gabriel Nasli. Isso é um ponto importante depois pra gente discutir. Em outro episódio, eu vou trazer você aqui em outro episódio, Show. Gabriel, pra gente Que falar ótimo. só sobre marketing, assim, pontos que também são importantes, tanto para estagiário, advogado em geral. E, enfim, eu acho que tem muita coisa pra gente discutir ainda. A gente foi muito rápido nesse papo aqui hoje, né? Mas, ó, você que gostou do podcast, você que quer, de fato, apoiar essa ideia, você quer aparecer aqui, por exemplo, ó, você tem aqui a oportunidade de divulgar aqui sua marca, sua empresa, seu negócio. Gente do Brasil inteiro vai ver esse podcast. Se você é daqui de Sergipe também, pô, vai ser abraçado aqui pela advocacia sergipana que curtir esse episódio. Então, estou à disposição também de vocês para a gente discutir e botar aqui para rodar sua empresa, sua logomarca, seu curso, seu treinamento. Tamo junto, tá? Obrigado a todos vocês que acompanharam. Tira aquele print, marca aqui ph.lisboa, marca o Gabriel, João GN Lima, lá no Instagram. E obrigado a você, espero você no próximo episódio. Dá aquele botãozinho de inscrever, dá aquela sua curtida pro YouTube gostar da gente aqui e divulgar cada vez mais, indicar nosso canal para outras pessoas. Obrigado a todos vocês, vamos que vamos e até o próximo episódio.